E a fofoca desse quebra-pau que rolou na J-Man. Tiro, porrada em bomba, o negócio assim, foi uma fofoca tão ai eu não eu queria falar que é uma fofoca maravilhosa, mas é meio complexo falar que é maravilhosa, só que assim, foi um barraco tão, sei lá, tão não vou dizer que é tão improvável, porque seguindo a lógica, eh, de fã, enfim, é uma coisa que uma hora ia acontecer, uma hora ia acontecer, entendeu? Mas enfim, vou primeiro explicar pra vocês o que aconteceu, né, pra quem não é do mundo do BL, pra quem me acompanha por outros motivos, existe uma coisa, deixa eu dar a manchete primeiro e depois eu explico as coisas, eu tô querendo colocar a carroça na frente dos bois, enfim. O que aconteceu? Ao que tudo indica, num evento do Junior Mark, lá na Tailândia, num shopping. Foi num shopping? Foi, né? Pelo que eu entendi, foi num shopping. Rolou um quebra-pau entre uma fã chinesa e uns staffs da J-Man, né. O que aconteceu de fato, eu eu acho que existe 2 versões do que de fato aconteceu, do que motivou esta grande treta. O que temos factível é vídeos da staff da J-Man saindo na mão com o fã. Eu achando que eu achando que a galera aqui no Brasil, alguns staffs gritando com o fã já era over, mas sair na mão é outros 500. Eu falei: "Gente, chegamos ao apocalipse". Ao mesmo tempo que eu falei: "Uma hora ia rolar, uma hora alguém ia ficar sem paciência e ia meter a mão na cara de alguém", porque é um meio muito complexo dos fãs de chip de BL. E aí, beleza, o que eu tantas camadas, gente, tantas camadas decepcionais pra gente discutir tantas coisas. Mas enfim, pra você que não me acompanha nos BLs ou não é do mundo dos BLs, enfim, me acompanha por outros motivos, explicar rapidamente o que é um chip de casal. Na Tailândia, né, inicialmente na Tailândia, né, na verdade eu acho que agora tem alguns na China, mas isso é uma essência do marketing tailandês. Na Tailândia, quando 2 atores fazem um drama BL, né, eles são um casal protagonista, e esse drama vai muito bem, a química é muito boa, etc e tal, para dar uma ampliada nesse marketing, né, para tirar dinheiro a mais do povo, o que eles fazem? Eles fixam esses 2 atores. Ou seja, esses 2 atores, eles vão fazer vários dramas, sendo eles o casal, na maioria das vezes. Um ou outro vai fazer algum trabalho por fora, vai fazer talvez um lacorne, né, que, enfim, um casal hétero, enfim, ou vai fazer uma ponta em algum outro drama, etc e tal, mas, de modo geral, o marketing se resume a esse lance dos 2 serem um chip fixo, né. E aí, eu não sei se eu já externalizei isso aqui nos vídeos, eu acho que eu já devo ter falado isso. Eu não sou exatamente muito fã desse sistema de chip fixo. Eu tenho muitas questões sobre isso e tanto para o artista quanto para a empresa pode ser algo muito bom a curto prazo, mas eu acho que a longo prazo é muito complexo de se sustentar. Principalmente levando em consideração que essa galera é muito novinha, né? Tem ator assim de 18, 19, 20 anos, 21, que já é chip fixo. E aí você faz o quê? A carreira desse cara tá atrelada à imagem desse casal, enfim. Tem muitos pontos, mas eu não quero falar disso, eu quero falar desse quebra-pau. O que que acontece? Fã de BL é igual fã de K-pop. Se você está familiarizado com os fãs de K-pop, você pode estar multiplicando aí por 2, ou você pode dizer, eu gosto de dizer que fãs de BL, dos mais loucos, eles trazem aquela essência, de Chernobyl dos fãs da segunda geração do K-pop.
Manja aqueles fãs que mandaram uma carta pro Taecyeon escrita com sangue de menstruação? É essa pegada, sabe, que vão no fansign e dão um moído dentro do suco. Pegou esse sentimento? É meio que assim, é tipo assim, o revival das fã louca da segunda geração do K-pop. Só que com tecnologia, o que, honestamente, eu não sei se dizer se é não, é pior, é com certeza pior. Então você pensa que agora essas fãs da segunda geração estão mais munidas ainda de aplicativos e de coisas tecnológicas para poder ser fãs malucas, entendeu? É isso. Aí, o que rolou? O óbvio, né, o que tem vídeos e vídeos excepcionais, porque a galera conseguiu gravar essa treta das maiores diversos ângulos, foi punk. A staff saiu na mão com a chinesa. Saiu na mão, assim, do nível de rolar no chão, entendeu? Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Assim, foi uma parada de, tipo assim, de sair na mão, de chute, puxar cabelo e subir no pescoço, e assim, pancadaria mesmo, uma coisa bem novela mexicana. E aí foi tentar desvencilhar, e aí uma segura a outra, e aí a galera que estava filmando falando: "Ai meu Deus, o que tá acontecendo?". Aí você tem nesse meio as fãs chinesas achando um absurdo, as fãs tailandesas achando que tinha que dar na cara mesmo, e aí se constrói 2 narrativas, tá? E eu separei alguns posts aqui pra gente ver exatamente um pouco dessas 2 narrativas que são muito boas. Aqui tem um post de um divo latino, eu não sei nem de que página que é, enfim, dessa página aqui. Eu vou colocar o print aqui pra vocês. E aí, se tem uma coisa unida, é a comunidade chinesa. A comunidade chinesa, de fãs chineses, é muito unida, assim. E elas têm um jeito muito próprio de consumir coisas de fã. É muito particular. E normalmente elas são as mais intensas. É óbvio, elas são as mais intensas por N motivos. Mas enfim. Tem uma gatinha aqui que eu julgo ser chinesa, dessa postagem aqui que comentou no post, que falou que ela soube da história completa e falou que a fã chinesa tinha reservado o lugar dela. Reservar lugar, vamos por partes. Como que se reserva lugar na Tailândia? Falando eu como pessoa que vi isso lá. E eu achei genial. Você vai lá, você chega no local onde vai rolar o evento e tal, e você deixa alguma coisa marcando seu lugar. Então a galera coloca post-it, a galera coloca bolsa, a galera coloca guarda-chuva e vai viver. Porque às vezes, por exemplo, o shopping abre, sei lá, 9 horas da manhã, o evento, os moleques só chegam lá às 2 da tarde, você não vai ficar plantada lá. Apesar que eu acho que assim, se você é fã, você tem que dar o seu sangue ali, né? Mas ao mesmo tempo eu também acho muito prático. Então o que acontece? Você chega 9 horas da manhã, ai, tem 3, 4 pessoas na minha fila, eu sou a quarta, quinta pessoa, vou lá, coloco meu post-itzinho com meu nome, um arroba, sei lá, e deixo ali o meu lugar marcado e vou tomar um café, vou viver. E aí, chegando perto da hora do evento, eu me direciono até onde está o meu post-it e, pasmem, está lá. Isso é uma coisa que é muito certa, gente. As tailandesas não mexem. Não vou dizer não, porque é muito complexo falar não 100% das coisas, né? Sempre existem as exceções. Mas é muito difícil as tailandesas mexerem. É muito difícil, porque é um sistema que funciona muito bem. E por experiência própria, as fãs tailandesas, não querendo puxar a sardinha para nenhum dos lados, eu estou falando de experiências próprias, tá? Enquanto eu estive lá na Tailândia. As fãs tailandesas são muito gente boa. Muito gente boa. Gente boa de perguntar, de fazer amizade na fila, de perguntar, ai, o que vai acontecer, ou se eu tô perdida, me ajudar, né? Não que eu seja muito alta, mas pelo que eu entendi, eu sou um pouco mais alta do que a média das mulheres tailandesas. Então, é assim, se eu ver alguém um pouquinho mais baixinha que eu, assim, eu colocava ela na minha frente, elas agradeciam, aí trocava ideia e tal. É muito fácil você fazer amizade, porque elas são muito legais. E aí, esse meu lado da experiência
própria pega muito de frente com esse lance da fulana falando aqui que mexeram no negócio dela, que mexeram no lugar dela. Entendeu? Enfim, vamos continuar. Ela falou que marcou o lugar dela com um guarda-chuva e tal, e ela tirou foto do lugar dela marcado. Só que aí eu achei muito divo, porque alguém comentou, não sei se foi nessa postagem, foi, óbvio, alguém nessa mensagem comentou assim, um truco muito bom. Porque ela fala aqui que as fãs tailandesas acusaram ela falsamente, né, de ter furado a fila ou qualquer coisa do gênero nessa organização aí do evento. Lembrando que estamos falando de um shopping center, tá? Lembrando também que eles não fecham o shopping. Tipo, o shopping em si continua funcionando. Tipo, a galera entra e sai e tal, normal. O evento rola em determinado lugar do shopping, mas as outras pessoas no restante do shopping, elas vivem. Tanto é que eu cansei de andar no shopping lá da Tailândia e do nada eu tropeçar num evento. Tipo, sei lá, dar de cara com um ator. Ator da GM, principalmente, que aqueles lá, coitado deles, trabalham, né? Então você tá no shopping, pá, aconteceu isso com o Junior Mark, inclusive, encontrei eles do nada. Encontrei, quem mais? Mark On, do nada também. Mark On, do nada. Vi Skynani, vi o Pound é outro, né, que ia sozinho, ia abrir loja, ia vender iogurte, ele trabalha. Você literalmente tá andando no shopping e você tropeça num. É literalmente isso. E então você tem que levar isso em contexto. Você tá num shopping com gente vivendo a vida delas, e aí do nada um aglomerado de pessoas esperando atores. Apesar da Tailândia ser muito comum, com a popularização do BL, eu acho que tem ficado cada vez mais difícil conter este público que vai a esses eventos abertos. Porque cada vez mais tem mais gente, né? Por causa principalmente desse boom do BL e do boom do turismo tailandês no sentido geral. Então, tem essa questão ainda. Estamos falando de um shopping aberto. Aí tem umas divas que comentaram aqui, que tem uma diva que jogou um truco muito bom aqui, que eu não parei eu não lembro que horas que abre o shopping na Tailândia. Mas a diva chegou e falou assim, mas a chinesa falou assim, ela foi lá e marcou o lugar dela às 6 da manhã. Aí outra veio assim, mas o shopping abre 6 da manhã? O shopping não abre às 10? E aí eu pensei, temos uma coisa aqui. A gente tem um ponto muito importante. Ela falou assim, o shopping não abre às 10 com a fila começando 15 para as 10? Como que ela foi antes do portão abrir? Truco. Eu gostei muito desse comentário. E, obviamente, dentre outros comentários, vai ter um brasileiro, porque sempre tem um brasileiro. Os divos estamos em todos os lugares. E ele fala a mesma coisa, meio que a mesma coisa que eu falei aqui. Como brasileiro, e nessas experiências dos eventos, ele sempre se deu bem com os staffs. Os staffs são sempre legais, eu nunca tive problema com staffs tailandeses também. Ao contrário de não. E aí a gente pode esbarrar numa xenofobia aqui muito pesada, mas eu tive experiências um pouco controversas com fãs chinesas já. A gente tem um cenário que trabalha muito contra os fãs chineses. Isso justifica um staff meter a porrada no fã? Obviamente que não. Não. O staff, por mais difícil que seja, por mais controverso que seja, o treinamento dele, se é que houve algum, ele tem que manter a calma. O trabalho dele é ter calma. Então, nada justifica você sair na mão com um fã, nada justifica. Mas só que eu também entendo que a gente tem uma categoria de fã aí complexa. Enfim, continuando. Deu esse bafafá todo.
A GMM, obviamente, veio se pronunciar, porque o bagulho tomou proporções estratosféricas, né? Porque temos essa união das chinesas. E a GMM fala que suspendeu o staff, né? E aqui nessa publicação ele ainda fala que estava no meio daquela campanha do Stop the Violence Against Fans. Então, tipo, vamos parar com a violência com os fãs. E eu acho ótimo essa questão, principalmente você discutir isso na Ásia, sendo que os idols sendo literalmente perseguidos no aeroporto. Mas a gente já vai chegar aí, eu não vou colocar a carroça na frente dos bois, mas eu vou chegar nesse ponto de comparação. Mas o que deu é que a GMM foi lá e suspendeu o staff, e ela até falou que era um staff terceirizado, que não era staff da GMM mesmo. Teve alguns fãs chineses que retrucaram, falaram que teve seguranças da GMM também, que pegaram pesado. Enfim, um fuzuê. Foi um fuzuê tão grande, que entrou num nível assim, da embaixada chinesa na Tailândia tá sabendo desse negócio. E da embaixada da Tailândia e a embaixada chinesa estarem discutindo essa parada. Você consegue entender que foi parar na embaixada? E eu acho que um dos motivos para ter parado na embaixada é justamente o jeito que as fãs, principalmente chinesas, estão narrando o fato, né? Então, por exemplo, tem um comentário aqui, inclusive é na página do Soju Boys Love, que é uma página brasileira, e as chinesas barbarizaram de comentar aqui. Mas enfim, eu usei a tradução do Instagram, tá? Então, enfim, é o autotradutor aqui do Instagram. E ela fala com muita, assim, não que não tenha sido grave, mas ela faz um enredo dela, entendeu? De foi violentada e arrastada e sufocada e agredida e não sei o que e tal. Como se a gatinha chinesa não tivesse metido o cacete também, porque foi uma coisa da briga de titãs ali, das duas saírem na mão. Da staff da gatinha e da outra chinesa, as duas saíram na mão. E eu achei que foi bem um fight das duas ali. Mas tudo bem. E aí ela fala que. E aí toma-se proporção não de tipo uma discussão ou um evento, uma agressão num evento de fã, mas sim uma agressão de uma cidadã chinesa que turistava a Tailândia. Começa a criar proporções assim de tipo. Um chinês foi agredido por um tailandês a níveis assim governamentais, se eu posso dizer, uma coisa assim. Foram proporções muito grandes, né? E as embaixadas foram envolvidas e tudo mais. Enfim. E aí começou-se na China o boicote à GMM. E esse ponto, para mim, é o ponto mais crucial, para não dizer curioso, da discussão que eu quero levantar aqui. A China não, né? Os fãs chineses vão fazer um boicote à GMM. Elas vão parar de consumir coisas da GMM, de todos os chips, né? De todos os casais. Elas vão denunciar eventos da GMM na China, porque fazer eventos BL na China, em teoria, pelo que eu entendi, não é permitido. Tipo, não pode ter um. Como é que é? Não pode ter um. Como é que elas falaram aqui? Pelo menos aqui no BL Verso, né? Daqui da fonte. Porque em território chinês não pode acontecer eventos de casais LGBTs, em teoria. Entendeu? Tem que ser atores. O que elas vão fazer? Elas vão denunciar quando rolar um evento. Falar que, ó, tem gay se pegando aqui, hein, governo? Faça algo. E aí, isso me pega demais. Isso me pega demais. Por outro lado, a GMM está sendo boicotada pelas fãs tailandesas, porque as fãs tailandesas já têm uma cota que estão falando que a GMM passa muito pano para chinesas. E eu, por experiência própria, sei que isso é verdade. Então, vamos lá.
o que que acontece? Quando você pega todos esses eventos, você vai tirar suas conclusões, você percebe que a última coisa que a gente tá vendo aqui é um comportamento de fã. Por quê? Em teoria, fã é aquela pessoa que dá suporte, né? Que, que, que dá apoio ao artista. Nenhum momento foi sobre Junior Mark. Na verdade, os meninos, eles são uma das pessoas talvez as mais afetadas nisso tudo, se você for ver a longo prazo, porque assim, nenhuma das duas partes estão de fato pensando na carreira deles. Nem quando eles estão lá para aplaudir, para dar biscoito para eles, nem nessa treta de boicotar a GMM. Aqui a gente está vendo um comportamento de consumidores contra uma empresa. E aí a gente consegue ter claramente essa visão de como que esses casais e esses meninos são produtos. E aí é muito louco porque... E aí vem toda a minha crítica em relação ao chip fixo, porque assim, eles não precisavam estar passando por isso. Se não houvesse chip fixo, talvez eles nem... talvez esse volume de gente não estaria lá. Porque eles estariam fazendo as coisas pontuais deles, em outros rolês, não necessariamente juntos. E aí, esse lance de cultuar o casal talvez fosse mais leve. Poderia até rolar, tipo, sei lá, um fanservice em algum evento XYZ, mas não ia ter esse culto, né? E aí a gente vê esse lance, a gente vê o significado dessa palavra idol em relação à idolatria. Não de fato a um comportamento de fã, mas ao comportamento de idolatria, né? Que chega nesses termos tão altos. Então aqui, então, tipo, os moleque prestam enquanto você quer ir lá, tirar foto com eles, abraçar eles, meter o dedo na cara deles, correr atrás deles no aeroporto e tudo mais, e eles têm que aguentar porque você tá pagando, né? Aí, a partir do momento que rola um barraco que não tem nada a ver com eles, tem a ver com a empresa, em vez que vocês podem... É possível processar a empresa de outras formas, vocês vão boicotar o trabalho dos caras. Por quê? Porque não se faz uma separação. Tanto a empresa é dona deles, como a demanda deles e a carreira deles está na mão das fãs que consomem. E aí a gente vê as tailandesas tão putas com a GMM, tipo, porque a GMM só favorece as chinesas. Sim, porque elas gastam mais. A cabeça dos caras vai para a mão de quem paga mais. Porque a gente fica falando, gente, como é que deixa? Como é que deixa? A discussão mais punk que a gente tem esses dias, né? Principalmente nesse ano, que eu acho que estourou de uma forma, retornou, né? Porque como eu falei pra vocês, quem viveu a segunda geração do K-pop sabe que a galera consegue ir a lugares, mas eu senti que deu uma parada e agora, principalmente com BL, você tem essa volta, né? Da falta de, enfim, do comportamento agressivo em relação aos artistas, obviamente. E aí você tem essa noção de que, tipo, não é tão difícil você fazer uma proteção. Você parar, você barrar, você impor limites. Mas como que você impõe limites para as pessoas que dão o maior lance, que dão o maior dinheiro, que sustentam, teoricamente, a indústria? Então, no caso, a carreira dos caras, meio que dane-se. A gente pega outro, dois caras, manda ele se beijar na tela e pronto, ninguém vai lembrar mais dos Junior Mark, agora vamos hypar esses outros dois aqui. E eles são descartados. Idols são descartados. Atores são descartados. Porque se alimenta esse tipo de comportamento. Não é difícil, não era difícil de prever que isso ia dar merda, né? Principalmente quem tá acompanhando esse boom que eu falei que começou principalmente nesse ano, não é difícil de prever que em algum momento ia dar merda.
né? E no fim foi o que deu. Saiu hoje, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, saiu que o Mark ele simplesmente desativou as contas do Instagram e privou o ex dele, né? O antigo Twitter. O cara saiu das redes. Por uma parada que ele nem fez. Por uma parada que não é com ele. Entende? Ah, mas é o preço da fama. Ah, mas ele escolheu fazer casal. É muito complexo você falar que ele escolheu. É porque você não tem outra alternativa. Experimenta sair de um chip. Aliás, pegue uma como é que fala? Uma prova da vida real. Do on na non. O cara não consegue trabalhar. O cara não consegue trabalhar. Porque as fãs causam toda vez que ele vai tentar trabalhar com outro parceiro de cena. Eles não têm opção. Entendeu? E eles vão continuar sem opção. Enquanto a GMM não entender, ou as empresas não entenderem se elas querem aguentar tudo isso e continuar recebendo dinheiro de fã chinesa, ou dar um break nesse dinheiro e trabalhar de fato a imagem dos atores. E aí a gente está exigindo demais de uma empresa gigantesca, né? Não multinacional, mas uma empresa gigantesca no mundo capitalista, né? A gente está sendo muito tópico aqui. E aí, a gente vai falar, e eu falo isso de novo, tipo, obviamente, não justifica, de novo, não justifica o staff ser uma pessoa não preparada, né? Até porque se você tem essa consciência, né, nem educação, se você tem essa consciência do comportamento do fã chinês, você sabe que você tem que treinar 2 vezes mais e melhor os seus staffs. Você tem que estar preparado. Você tem que falar, ó, a gente tem que ter um protocolo para fãs chineses, digamos assim. E a gente fala fãs chineses porque, não que de fato também eu vou generalizar demais, mas é que os maiores casos sempre envolvem o fandom chinês, né? Então, deveriam ter protocolos. A gente fica assim, por que não tem mais seguranças nos aeroportos? Por que vaza informação? Por que isso acontece? Por que no show é assim? Por que bibibibibi? Por que vão para a China sendo que a China está massacrando eles e ainda mandam eles para a China? Então, assim, né, como foi os atores lá que fizeram Top Form, vai mandar o moleque para a China, sendo que a China tá xoxando eles? É tudo uma questão de Pix, no fim das contas. Mas, por exemplo, você tem, não especificamente dos chineses, mas você tem essa cultura de fã que as empresas estão vendo que isso, obviamente, dá muito lucro, né? Idolatria dá muito lucro, né? A galera já aprende aí com as igrejas. Mas idolatria, ao longo da história da humanidade, costuma sempre dar muito lucro. Então você vê, por exemplo, comportamentos, né, que nem esse exemplo aqui do Mingyu no aeroporto, o cara não consegue pegar um voo, né, ele tem que parar e falar, galera, segura aí, e sempre um celular na fuça deles. Você tem o caso do Yeyu, eu não sei pronunciar o nome dele, que o cara foi quase pra cima da pessoa, falando, pelo amor de Deus, me deixa viver. Pelo amor de Deus, me deixa viver. A galera seguia ele, gravava ele. Então, assim, ele tava querendo bater nas pessoas. Porque deve ser. Assim, deve ser. Como é que eu posso usar a palavra? Desesperador, eu acho, né? Você tem, por exemplo, essa daqui eu adorei. A galera colocou, né? As Sasengues colocaram um rastreador no carro do Cortes. Sabe o que é você colocar um rastreador no carro da pessoa? Rastreador no carro da pessoa. Rastreador no carro de uma outra pessoa. Você entendeu? Enfim, tem muitos exemplos. E aí, da Tailândia, você tem ainda esse plus da vida pessoal extremamente conturbada deles em relação principalmente à sua parte afetiva, que deveria ser uma parte extremamente da vida privada da pessoa, né? Porque eles não ficam só no chip fictício
das histórias, mas é como se a história saísse para a vida real. Então os caras não têm vida real. É como se eles não têm como viver. Que nem a gente teve o caso do Noel, que chegou que ele sempre dá uns lacres muito bons no Twitter, né? E ele chega e fala, pelo amor de Deus, vamos lavar uma louça. Em resumo, né? Obviamente que ele não falou nesses termos, mas traduzindo para um português claro, vão lavar uma louça. Ele falou assim, sai da ficção, gata. Isso é vida real. Me deixa viver. Porque ele não está grudado no boss, que é o parceiro dele, o tempo todo. E aí a galera começou a meter o pau nele na internet falando que ele não gostava mais do boss. Eu falo, gente, o cara tem uma vida. Só que a indústria necessita tanto que esse fanservice seja tão bem feito, porque quanto mais bem feito, mais ele vende. E eu reforço esse lance do isso não tem a ver com representatividade, nunca teve a ver com representatividade. Essa galera que quebra a vida, que tá fazendo boicote, cagou pra representatividade. Eu acho que isso é o ponto que tem que estar mais claro aqui pra vocês. Isso não é muito. Isso já passou de ser lance sobre representatividade, gente. Quando você tem um grupo de chinesas que falam que vão chegar e se tiver um evento BL na China, vão acionar o governo e denunciar, falando que, ó, tem evento queer rolando na cidade, vamos combinar que esse fã cagou pra comunidade LGBT. Não tá nem aí. E se você não assiste BL, ai, que é muito foda falar isso. Mas assim, isso evidencia muito a porra de um fetiche, cara. Você só tá ali pra ver eles se pegarem, pro seu prazer. Você entendeu? Você vai chegar e vai denunciar pra porra do governo um evento queer. É que assim, toda vez que eu falo isso, vem me massacrar na internet falando que não somos um bando de fetichistas. Não, não, não é todo mundo que é assim. E tipo, eu sei que não é todo mundo que é assim, gente. Eu estou dando um exemplo. Eu sei que não é todo mundo que é assim. Só que assim, é uma quantidade muito foda de gente. Não é todo mundo, mas porra, é uma multidão grande. Pelo amor de Deus, né? E é sempre, não sempre, mas é muito forte com casais queer. É uma bomba de casais queer. Isso, sabe o que é o mais foda? O mais foda é que, assim, até quando o cara é assumidamente LGBT, está noivo de outro cara, a galera vem encher as porra do saco do cara, que foi o caso do Mil. O Mil, ele tá fazendo uma promoção, uma pseudo-promoção. A gente nem sabe se vai ter eles juntos com o casal, se vai ter BL dos dois, ou se não sei o que, não sei o que, com o Sunny, que é o outro ator. Só que o Mil, ele está noivo do Tu na vida real. E, assim, vida real, BL, tipo, vida fictícia. Né? Assim como tem casais héteros que são casados na vida real, tipo, sei lá, a Thaís Araújo é casada com o Lázaro Ramos, só que ela vai fazer uma novela que ela vai pegar outra pessoa, e tá tudo bem, entendeu? Não no mundo BL. Porque começaram a encher o saco do Mil. Porque ele estava promovendo com o Sunny. E a galera começa a botar em xeque. Será que vai ser bom mesmo? Porque, enfim, não vai ser. Vai ser o quê? Mil Sunny? Como que você vai promover Mil Sunny se já é Mil Tu? Né? Que são os nomes dos casais. E assim, dá vontade de pegar essa pessoa e falar, vai se tratar. O que você fala pra uma pessoa dessa que não tem noção de dividir o fictício com a realidade? Ai, mas tem que entender que a fã precisa tá. Não, mano, a fã tem que assistir o drama, cara. Dá streaming no drama. E é isso. A vida privada do cara é a vida privada do cara, cara. Meu Deus do céu, vai viver a sua vida. Então a gente tem, fazendo um grande resumão, a gente tem essa treta das fãs chinesas com os staffs tailandeses, né? A staff tailandesa tinha que meter a mão na cara da chinesa? Não, não tinha. Porque estamos falando de pessoas profissionais, que são pagas para lidar com isso, né? No caso, elas têm que lidar com isso, saber lidar. E não é meter na mão na cara da pessoa. Então a gente não espera isso de um staff.
Mas você não pode achar que isso não vai acontecer, por exemplo, entre os fãs. Entendeu? Eu acho que é isso que você tem que pegar. Esse tipo de estado de alerta e de pânico, em algum momento, vai estourar. Como estourou. Poderia ser staff? Em algum momento, por mais treino, por mais acostumado que o idol esteja, algum momento vai dar merda. E tipo assim, não é porque ele é agressivo, não, a pessoa se descontrola, né? A gente tem que lembrar da diva brasileira lá que foi condenada na Coreia do Sul porque ela passava dias, horas na casa do Jungkook. Imagina alguém na frente da sua casa, vigiando a sua casa, te seguindo até a tua casa. Uma hora vai dar merda. Uma hora alguém vai meter a mão na cara da outra pessoa. E foi o que meio que aconteceu, assim, né? Então eu não acho que nem foi um lance de, de, de agressão gratuita. Eu acho que é uma cena que tá muito. Que tá muito nos gatilhos. A gente tá trabalhando com faíscas. E uma hora esse negócio vai estourar. Do mesmo jeito que, por exemplo, rolou com o Zhang Linhan e a galera estourou literalmente o vidro, a porta do vidro do shopping. Que o cara ia fazer um evento e o cara teve que desligar, que cancelar o evento. E aí, isso é o máximo, porque assim, ele cancelou o evento porque as fãs estouraram a porta de vidro do shopping. Só que ao mesmo tempo ele teve que se desculpar como se a culpa tivesse sido dele. Porque ele não é uma pessoa, ele é um produto que as pessoas pagam. E é muito louco porque o produto já não é mais a música do idol, já não é mais a obra que o ator faz, já não é mais o BL, já não é mais o merch, o bonequinho. Não, o produto são eles. O que torna tudo muito creepy. E amarrando tudo do jeito que eu falei, esse boicote pra mim é só a prova de que, assim, ninguém tá nem aí com os atores. Ninguém tá nem aí com a causa. Você pode achar o BL a coisa mais fofa. Ai, olha que lindo. Uhul, o amor venceu. Ai, os gays conseguiram viver. Será? Será que é sobre isso? Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso. Já tem um tempo que não é sobre isso. Se é que um dia foi sobre isso. Né? Enfim. Mas esse foi o barraco da GMM. Agora a GMM tá em cima do muro, né? Vai continuar aí querendo o patrocínio das chinesas ou vai atender as fãs tailandesas e tentar tomar medidas mais drásticas em relação às fãs chinesas que são mais acaloradas, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e quando sair eu vou estar aqui para comentar para vocês. Beleza? É isso, tchau!